Senhores acadêmicos, amigos e amigas da Academia Brasileira de Letras, que nos prestigiam sempre nesses ciclos de conferências, deve estar estranhando que a mesa hoje está composta por 3 elementos. Mas é que a orientação para os ciclos deste ano é que a cada novo ciclo, um dos membros da diretoria fará parte da mesa, integrará a mesa, e eu estou aqui indevidamente, porque quem devia estar aqui era a nossa presidente, Ana Maria, que abriu o primeiro ciclo Pensar Hoje e abriria naturalmente o segundo ciclo Pensar Hoje. A nossa presidente, entretanto, está cumprindo uma missão dentro de uma parceria da casa com o grupo que organiza a FLUP Pensa, que é uma preparação para a FLUP, Festa Literária das UPPs. Essa festa literária está marcada para realizar-se desde hoje a 14 de julho, e hoje começa uma série de palestras preparatórias, serão ao todo 16 palestras, com escritores e estudiosos, como uma preparação, então, para a festa, a semana, a FLUP, a Festa Literária das UPPs, e com uma novidade: a cada encontro, o conferencista propõe um tema. Esse tema é objeto de um concurso entre moradores e policiais que deverão escrever textos sobre o tema proposto, e esses textos futuramente integrarão um livro publicado pela editora Aeroplano. A academia é parceira, como eu disse, é uma das entidades que participa do conjunto de apoio a essa iniciativa. E eu tenho um prazer especial nessa substituição, porque estou ao lado de navegantes das mesmas águas. Está aqui o professor Alcir Pécora, de literatura, e com muito prazer eu passo a palavra a outro professor de literatura, etc., 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 que se chama Marco Lucchesi. O etc. eu não entendo bem, mas, enfim, o nosso amigo Damício... Se você quiser, eu digo. Não, por favor, historiador, não. filósofo. Por favor, não, por favor. Ah, bem. Músico, cantor. É porque está falando dele, e é só isso. Senhoras e senhores, boa noite, um abraço a todos. Senhoras acadêmicas agora, dona Cleonice, senhores acadêmicos, amigos, né? É com grande prazer que a Academia Brasileira de Letras recebe hoje a presença do querido amigo Alcir Pécora, e de um nome que já para nós é de fato um significado profundo, né? de alguém que consegue, isso me parece muito bonito na sua relação com a literatura e com o mundo, de que não sofre aquela espécie de doença de uma contemporaneite aguda, ou seja, que a salvação possível da estética ou da arte é ser absolutamente contemporâneo, para além de tudo contemporâneo, e às vezes não dialogando com a tradição, como se olhar para o passado fosse abdicar de um processo de contemporaneidade, ou coisas assim um pouco imaturas que às vezes vemos refletidas. Não, o Pécora, como sabemos todos, professor da Unicamp, do Instituto de Estudos da Linguagem, desde 1977, o Pécora é também, das múltiplas atividades que ele exerce, um dos grandes nomes, um dos grandes intérpretes que marca a época na leitura do padre Antônio Vieira, com obras que já se tornaram absolutamente clássicas no Brasil e fora, em que, digamos, aquele parricídio de Eduardo Lourenço, né, se faz às avessas, e há vozes no Brasil, Cleonice Berardianelli é uma dessas vozes celebradas, que trazem aportes importantíssimos nessa leitura. Bem, o fato é que o Pécora tem alguns livros notáveis, talvez citado agora, o Teatro do Sacramento, os próprios sermões do Padre Antônio Vieira, analisados e com notas e apodos eruditos, A Máquina de Gêneros, As Excelências do Governado, um livro realmente muito oportuno, escrito também com Stuart Schwartz, A Arte de Morrer, do Padre Antônio Vieira, Escritos Históricos e Políticos, do Padre Vieira, Sermão 1 e 2, livros que todos nós lemos. Eu, infelizmente, não li o último livro dele, sobre o Padre Vieira, que é o Índice das Coisas Mais Notáveis, mas é que tivemos todos nós o prazer de assistir aqui nessa casa o fechamento do volume e as angústias pertinentes, não é,
isso que é mais do que um índice, naturalmente, né? Quando alguém como o Pécora diz um índice, aí temos uma cartografia importantíssima. E a relação a que me referi anteriormente da modernidade e do mundo antigo, não há salto algum entre uma e outra parte. O Pécora, por exemplo, dedicou a Hilda Hist páginas muito importantes, muito bonitas, e também ao grande, e agora mesmo dizia ele, xamânico Roberto Piva, que, portanto, essas extremidades explicam, sem separação, o que é o trabalho de Alcir Pécora, a quem eu tenho o imenso prazer de passar a palavra para o benefício e gáudio da plateia e meu pessoal. Muito obrigado, Pécora. Bom, boa noite a todos. Agradeço imenso a apresentação do Domício, também do Marco, muito generosa, evidentemente. Agradeço também ao professor Eduardo Portela, que também me sugeriu que me convidasse, né? E venho aqui falar, na verdade, de um assunto, de um tema que talvez falte consistência, já admito desde cedo isso, né? Um tema que talvez falte consistência, que é um pouco uma discussão de uma espécie de drama contemporâneo da literatura e da crítica. É uma coisa que é um pouco ensaiada, pode nascer em boa parte talvez de um sentimento pessoal da minha própria trajetória dentro das letras, mas basicamente o que eu queria partilhar com vocês era um sentimento de, digamos, dessa espécie de que nós poderíamos chamar de uma perda da centralidade da literatura na vida contemporânea e as decorrências, algumas decorrências disso. Vou passar mais ou menos rapidamente por alguns pontos que eu acho nesse raciocínio, mas desde logo admito que eles nem têm coerência entre si, nem resultam num pensamento que realmente consistente nele próprio. O que me interessa de fato é apresentar, digamos, as pinceladas desse drama, digamos. Porque me parece que dramatizar isso vale a pena mais do que fingir que isso não ocorre, né? Mas, basicamente, a questão da literatura, ou se tornar digamos, uma área central nas humanidades, é um acontecimento relativamente recente. Há um livro muito interessante saído nos Estados Unidos há algum tempo, o autor morreu precocemente, chamado Bill Readings, escreveu um livro chamado University in Ruins, a Universidade em Ruínas, né? E ele discute lá um pouco dessa questão da centralidade da literatura e mostra como, na verdade, isso é muito recente na civilização ocidental e se instaura definitivamente a partir do final do 18, começo do 19, não é? No momento em que, antes disso, a filosofia, digamos, era que fazia a síntese, a ordenação do campo das humanidades. A entrada da literatura como, digamos, disciplina central nos estudos de humanidades coincide justamente com o crescimento do Estado-nação. Essa é uma questão absolutamente central nisso, não é? Quer dizer, e mais do que isso, também essa entrada da literatura no centro é que estabelece de uma maneira mais clara uma distinção entre humanidades e ciências propriamente, porque enquanto a filosofia, digamos, ordenava esse campo, era menos óbvia essa oposição, digamos, né? A figura mais importante, talvez, na formulação dessa centralidade da literatura no campo, digamos, das disciplinas de humanidades, e que é nuclear também digamos, na construção do espectro, sobretudo nas universidades, digamos, de inglesas, né, e também norte-americanas, é o Cardeal Newman, não é, que todos certamente conhecem, né? O livro dele, esse livro, The Idea of a University, né, que é decisivo na construção da universidade contemporânea, especialmente das universidades inglesas, né? O Cardeal Newman, portanto, em 1858, ele diz que a ideia fundamental é que a literatura é o lugar onde se desenvolve a ideia de nação e os estudos literários, em particular, são os recursos decisivos para os exercícios dos temas nacionais. Isso quando ele formula, portanto, a sua ideia de universidade, né, de formação geral e justamente da importância dos estudos de humanidades, a literatura é trazida para esse lugar central no interior desses estudos, né? Agora, e aí justamente essa ideia de que a literatura é o lugar que representa, sobretudo, esse destino, essas expectativas, os anseios, os desejos, enfim, digamos, da construção da nação, né? Isso no Brasil ficou muito evidente para nós, que a boa parte das teorias mais conhecidas de literatura se associam à questão da formação da literatura, de uma literatura estritamente nacional,
ou, digamos, em contraposição com uma literatura portuguesa, né, por exemplo. Então, isso é uma coisa que é bastante compreensível e bastante evidente, né? Mas o que acontece, evidentemente, nesse quadro é que, se a literatura e a centralidade dela esteve sempre acoplada ou associada a digamos, essa organização dos sentimentos em relação ao Estado e ao Estado Nacional, em primeiro lugar, é evidente que a crise do Estado, que é exatamente o que nós vivemos já há um certo tempo, né, com a globalização e o movimento internacional do capital, isso faz com que haja uma trepidação, né, e uma dificuldade justamente de se sustentar a mesma centralidade, justamente no momento em que o próprio Estado deixa de ocupar o centro da vida econômica, política e tudo mais, né? Isso é o primeiro ponto que eu deixaria, digamos, como aberto, né? O segundo ponto é que nós deveríamos dizer, de uma natureza menos política e histórica do que epistemológica, digamos, nos anos 60, ou a partir dos anos 60, algumas vezes antes disso, mas sistematicamente a partir dos anos 60, o que nós podíamos dizer é que as maiores contribuições que o campo da teoria crítica e mesmo da filosofia, né, teve para o pensamento ocidental, podia ser traduzido, digamos, no campo da literatura por alguma coisa que nós normalmente se chama de crítica da representação. Isso dos anos 60 para cá se sistematizou, né? Talvez os dois nomes mais importantes da filosofia que repercutiram mais nesse final do século XX, penso em particular em Heidegger e Wittgenstein, esses dois justamente tiveram no núcleo desse processo que eu estou chamando de crítica da representação. Como entender, digamos, basicamente a crise da representação? De modo geral, nós entendemos literatura ou a tradição romântica, essa mesma tradição que se firmou, digamos, nessa centralidade romântica, não é, associada ao Estado, ela pensava a literatura como uma dupla representação, ao menos, né? De um lado, uma representação, digamos, de um estado afetivo, de uma sensibilidade, de uma subjetividade, se nós quisermos, né? De uma psicologia, como se fala tanto, a composição da psicologia no romance. Quer dizer, de um lado, como nesse sentido expressivo, né? A literatura representa aquilo que o sujeito intimamente traz dentro de si, ou a literatura ela representa, digamos, as forças histórico-sociais em jogo no interior de um determinado estado, de uma determinada situação. Quer dizer, ou ela é representativa nesse sentido de reflexo ou transfiguração que seja das forças sociais, ou ela é, de alguma maneira, forte enquanto representação e expressão dessas manifestações, digamos, subjetivas, individuais, íntimas e tudo mais. Esses dois elementos sempre tiveram no núcleo esse princípio de dupla representação, vamos dizer, sempre organizaram todo esse momento, digamos, de organização da literatura em torno dessa representação do Estado e de treino, digamos, de temas nacionais. O que acontece também aqui é que essa concepção foi duramente criticada, como eu disse, a partir dos anos 60 por várias linhagens de filósofos e críticos, né? No caso daquilo que era representação social, né, o eixo do ataque foi basicamente que nenhum autor, digamos, de fato fala de um lugar neutro. E a linguagem que ele expressa, muito menos, quer dizer, ela sempre organiza de determinada maneira digamos, a matéria histórica. Quer dizer, todo autor, digamos assim, na medida em que ele justamente organiza esse material, a própria matéria linguística, não é, ou literária, interfere completamente dentro daquele processo de representação histórica. Ou seja, qualquer que seja a representação, e por mais, digamos, intenção de imparcialidade ou de representação que tenha o autor, em alguma medida isso tem uma deriva natural que é, digamos, dada pelas próprias condições da língua e pela posição do autor em relação a essas várias questões. De outro lado, em relação a questão subjetiva, a questão expressiva de uma literatura de natureza mais, digamos, de representação do sujeito, a grande questão é que também se percebia que a linguagem aí, longe de ser uma ordem, digamos, inexpressiva ou imparcial em relação ao sujeito, ela mesmo colocava
imposições para a expressão do sujeito. E aquele que pensava dizer a si mesmo, muitas vezes lançava a mão de uma ordem, de convenções, né, de um sistema dado, né, de lugares que a própria linguagem fornece ao seu tempo, em que aquilo que era supostamente expressão individual era, na verdade, um preenchimento de lugares dados no interior da linguagem. Isso afeta diretamente, evidentemente, os dois princípios paradigmáticos, digamos, desse processo moderno, né? Tanto, digamos, do lado da psicologia e na formulação da psicanálise, né? Por quê? Porque, evidentemente, como falar em, digamos assim, inconsciente ou em psicanálise desses processos que, em boa parte, são convenções. Quer dizer, de um lado, ela coloca uma fatura, um tipo de desconfiança básica em relação aos processos de compreensão do subjetivo, quando a linguagem ela mesma se nota ou se revela em boa parte convenção e matéria dada, né? De outro lado, do ponto de vista das representações sociais históricas, da mesma maneira ela aparece muitas vezes mais como um princípio de organização utópica fornecida por determinados ideais do que propriamente digamos, um salto direto ou um contato direto com uma realidade que no limite permanece sempre, digamos, deslizante, não é? Ou sempre fora do campo da própria linguagem, que parece se fechar sobre si mesmo, não é? Então, essas duas, isso em geral muitas vezes foi chamado, né, esse é o nome mais conhecido desse processo de crítica, que é um processo duradouro, nós ouvimos falar muitas vezes disso como crítica dos paradigmas, né? Esse processo em que, na verdade, tudo aquilo que eram os fundamentos do conhecimento da representação, ou seja, quer dizer, aquilo que eu tinha como sistematizado sobre o que fosse o real e que me permitia dizer se aquela literatura era adequada, era justa ou não, isso entra um pouco em colapso, né? A consequência evidente disso é que é uma espécie de... É como se os fundamentos, digamos, da representação entrassem em crise. Ou seja, eu não tenho mais nenhum tipo de critério ou de possibilidade digamos, de atender, digamos, a um tipo de critério objetivo de compreensão, seja do real, seja da subjetividade, né? Com isso, nós temos uma espécie de crítica, de uma espécie de metafísica dos fundamentos. Todos os fundamentos de julgamento, de juízo sobre a obra, entram numa espécie de relativismo, né? Quer dizer, eles todos dependem de um princípio de crença, de um princípio de criação de um real que, de fato, não se tem nenhuma base efetiva para se demonstrar. Não há garantia ontológica, digamos assim, para nenhum tipo de juízo. Quer dizer, a crítica, em boa parte, ela é obrigada a inventar de uma maneira ad hoc ou de uma maneira pouco sustentada, ou pelo menos sustentada de maneira não universal e não num real óbvio, digamos, os seus próprios critérios. Tudo isso entra dentro do processo justamente de crítica, de uma autoridade da crítica, digamos. É como se ela não tivesse mais nenhum tipo de certeza sobre qualquer tipo de real, seja externo, seja interno, né? Seja do ponto de vista há então uma crítica da intimidade, da subjetividade. Isso já não é uma garantia de uma verdade, assim como o real externo também não é, não é? E tudo parece operar mais ou menos segundo uma espécie de opinião ou doxa. Aquilo que eu interpreto como sendo adequado é simplesmente o resultado de uma operação de opinião e, muitas vezes, uma operação indevida em transformar normativa em normativa e hipostasia, quer dizer, em dar universalidade e generalidade, o que é uma opinião particular. Quer dizer, a grande questão da crítica, digamos, que a literatura, que é uma questão decisiva que me parece que a literatura sofre nesse final do século XX, né, é exatamente essa. Quer dizer, nenhum fundamento é seguro, não há autoridade suficiente para nenhum tipo de crítica, seja ela social ou seja subjetiva, como eu disse, nos dois lados, nenhum é privilegiado nesse caso. E o que acontece em geral é que os críticos começam cada vez mais a ser vistos como alguém que fala em nome próprio, e muitas vezes sem fazer a devida limitação do nome próprio, falando em nome de uma universalidade que ele já não pode, de nenhuma maneira, ter a garantia dela. Esse é o quadro geral, digamos, a moldura mais genérica que eu falaria, que eu perceberia nesse quadro, né, de drama literário que eu encenaria aqui um pouco, né?
Isso tudo é bastante conhecido, não há nenhuma novidade nisso, mas há alguns corolários, né, a ser considerados a partir daí. Uma das consequências dessa crítica forte do final dos anos 60, que vem até o final do ano 20, é que uma primeira consequência, ela toma, às vezes, um sentido até triunfalista e positivo, né, que muito mais recentemente é que entrou em colapso, né? É que, a partir dessa crítica forte, seja da realidade íntima quanto da realidade social, a ausência de fundamento, digamos, para a constituição desse princípio representativo da literatura e da linguagem, levou muitas vezes a uma primeira consideração. Eu falo ainda nos anos 60 e 70, no Brasil isso chegou mais forte nos anos 70, embora antes na Europa já dispensasse isso há mais tempo, mas se levou a uma ideia que também é conhecida para nós todos, que é a ideia de uma autonomia da ficção. Quer dizer, se a literatura não é uma representação do real, nem ela é, digamos, uma representação da subjetividade propriamente, e ela tem as suas próprias regras, a consequência disso, e que ganhou, digamos, o campo literário nas universidades em todos os lugares, é uma ideia de que a literatura, de certa forma, cria suas próprias regras. A linguagem, digamos, ela é o seu próprio dispositivo de determinação, não é? E ela, de certa forma, vive por si. Isso muitas vezes tomou um tom eufórico, como eu disse, né, em que nós pensamos nisso como uma espécie de epifania linguageira, como se dizia, né? A linguagem, de certa forma, passa a ser o lugar por excelência da literatura, né? Quer dizer, nós temos que conhecer os domínios da própria representação e não o representado. Essa questão trata-se de controlar os dispositivos da referência muito mais do que o referente, né? Muito mais do que o suposto real ordenado ou referido por ela. Isso nas teorias de natureza de tipo construtivista e estruturalista, que todo mundo passou por isso, né? Era exatamente o tempo em que eu fiz a minha graduação, e eu sofri enormemente o impacto disso, a ponto de eu me interessar em fazer linguística, né? Eu fui fazer linguística porque o Foucault, né, na ordem do discurso, né, justamente ele diz lá que a centralidade das humanidades agora era dada pela linguística. A linguística é a rainha das ciências das humanidades, né? Eu acreditei e fiz, inclusive, linguística, né? E aí, dentro da a linguagem parecia ter essa espécie de ser um caminho, quer dizer, aquilo que nos, de alguma maneira, nos recolocava dentro de um princípio, de um fundamento cientificamente forte, né, resolvido. O que acontece é que, como todos mais ou menos passaram por isso resultou, de um lado, numa espécie, no começo era muito entusiasmante ler todas aquelas análises do Iaclos, do Barthes, todas as coisas que nós lemos, e são autores inteligentíssimos, nem estou colocando absolutamente isso em jogo, né? Iaclos, quer dizer, os resultados pareceram muito interessantes, a ponto de nós pensarmos mesmo que nós poderíamos determinar, todo mundo lembra, a literariedade digamos, o elemento mínimo da literatura, aquilo que determinava o que era discurso literário e não literário. Esse discurso todo mundo sabe. Esse foi o primeiro momento dessa consequência. A crítica da representação a saída dela, em primeiro momento, é essa saída eufórica e mesmo positiva, digamos, né? Acontece que nós vimos rapidamente que os resultados dessas análises em relação às obras particulares de arte, é que elas tendiam um pouco a se repetir a si mesmas. Todas elas traziam para dentro do núcleo da obra a própria construção da obra, até o ponto em que dentro da construção da obra, o núcleo, o signo por excelência dele era o próprio vazio. E as obras, de certa forma, passavam todas a ser um pouco derivações do vazio, né? Isso parece muito revelador em muitos aspectos, e certamente para alguns autores é mais próprio do que para outros. Mas acontece que, num certo momento, quando todas as obras se abrem para o vazio, praticamente, aparentemente, nós começamos a deslizar muito, né? E isso... De outro lado, há também uma espécie de abstração. O que era a obra e o contato, a experiência, os vários aspectos, a penetração, a porosidade e o atrito que toda obra de arte e toda obra literária coloca para quem se dispõe a lê-la e a enfrentá-la, né? Isso começa a se resolver, em boa parte, num discurso de metalinguagem, como se diz, um discurso abstrato de descrição da própria obra, né? Nós vimos vários desenvolvimentos dessa natureza. Eu não estou condenando nada disso, meu propósito absolutamente não é fazer a crítica do estruturalismo, estou pensando e tentando cercar minimamente as condições do pensamento literário, de crítica literária hoje. E evidente, naquele momento, há essa espécie de
de rebatimento, digamos, da obra concreta na formulação e no interesse, quer dizer, o empenho, a nossa gravidade no campo, digamos, de quem pensava literatura começou a se derivar na direção desse esforço de construção de metalinguagens, né, de elementos descritivos, racionais e ordenados que, de uma forma econômica e, se possível, elegante, como diziam ali, né, a conseguisse reproduzir, digamos, os mecanismos de construção da obra. Como eu disse, isso, num certo momento, isso não muito tarde, até final dos anos 70, já nos anos 80, começa a dar sinal de esgotamento com um resultado muito rebatido, muito, digamos, muito igual a si próprio, né? Além do mais, a partir daí, ele começa a ter uma espécie de sentido mesmo, quase de um neossubstancialismo. Se a crítica da representação fazia uma crítica dessa concepção substancialista de literatura, em que ela representava uma essência ou íntima ou histórica, na verdade, a própria linguagem, quando ela começa a ser vista como uma espécie de núcleo catalisador de todo o pensamento e aquilo que se torna, digamos, o único fundamento da sua existência, ela própria começa a ter uma espécie de mitificação do seu próprio processo, né? E ela mesmo se pensa como uma substância autônoma, né? E, evidentemente, a crítica da representação nela mesma impede que você se feche numa ideia de um neossubstancialismo. Quer dizer, se a linguagem, justamente, ela não pode representar nada porque ela participa das coisas, ela não é um fora das coisas que vê de longe o que são as coisas, ela está no meio das coisas, ela se mistura às coisas, evidentemente ela continua misturada ao mundo e não pode ser vista como uma autonomia, como uma essência absoluta ou fechada nela mesma. Então, quer dizer, a própria crítica da representação leva a um colapso dessa euforia de natureza, quer dizer, levada de uma maneira mais radical e consistente, ela leva a um impedimento dessa espécie de que eu estou chamando aí de euforia da própria linguagem em si mesma. Porque ela, ao se notar que ela participa das coisas do mundo, isso tem todas as consequências, ou seja, ela não está fechada às coisas do mundo, ela não é um gancho metafísico, digamos assim, ordenado por si próprio, fora da existência, digamos, concreta da linguagem no meio das coisas do mundo, não é? Então, ela está misturada às coisas, ela vive num mundo sujo, digamos, as palavras, né? E daí que, digamos, todas essas linguagens, digamos, artificiais, todas as descrições metalinguísticas, num certo momento elas falham, quer dizer, elas perdem o contato com o chão duro, digamos assim, da própria obra, né? Então, essa autonomia da ficção, a rigor, eu acho que se revela finalmente para nós, pelo menos nos anos 80 e 90, digamos, como uma falácia, né? Uma falácia derivada da própria crítica, num certo momento. Um segundo ponto, um segundo decorrência desse quadro, né, eu diria assim, um efeito dessa crítica da representação e dessa perda de centralidade relativa, né, aparece claramente, isso no Brasil demorou para chegar, mas chegou fortemente também, que é o chamado advento dos estudos culturais, né, que acontece em particular. Quando começa a descer, digamos, a balança do prestígio do estruturalismo, do construtivismo, começa a subir nos Estados Unidos, quase no Brasil chegou mais tarde, mas a questão dos estudos culturais, né? E o que eles significaram no interior da questão literária, né? A questão é que, até o sempre antes dessa crítica que eu estava fazendo, da crítica da representação, nós acreditávamos numa tradição normalizada. Ou seja, objetivamente, a literatura se dava passando por processos históricos incontornáveis. Nós acreditávamos nesse processo histórico associado, em geral, à formação da nacionalidade, e isso era incontornável. Era um processo inevitável para qualquer pensamento literário a respeito das obras. No entanto, quando nós fizemos a crítica dos fundamentos, quando a representação passa a ser arbitrária, de certa maneira, o que acontece é que o que era tradição aceitável e considerada como tal, passa a ser o que se vai nomear, digamos, no exterior, no Brasil, mais tardiamente, quase não se falava disso aqui, aí vai se falar em cânone. Ou seja, não é que haja uma tradição de fato, o que há um cânone. E como todo cânone, ele depende de uma certa hierarquia política, ele depende de um prestígio das instituições que determinam que uns autores mais que outros ocupam um lugar central na constituição desse suposto cânone. Ou seja, nós passamos de uma situação em que nós naturalizamos a tradição para uma outra situação em que nós, vamos dizer,
transformamos tudo em cânone, e o cânone se torna uma espécie de crítica da política hierárquica estabelecida no interior das instituições dominantes. É isso, quer dizer, nós passamos de um processo de naturalização tradicional para um processo de crítica política, basicamente, ou cultural, daquelas figuras determinadas de uma forma, em geral, arbitrária, segundo a vontade e a determinação das instituições como sendo as necessárias, sendo que, no entanto, nenhum fundamento real ou subjetivo, se vocês quiserem, obrigaria a que fosse assim. Daí que isso se passou nos Estados Unidos, sobretudo a partir da discussão em torno do negro. A grande discussão foi em relação à questão dos negros. Os negros começaram, num certo momento, nessa discussão dos anos 60, mas que se estendeu, começou que o lugar, digamos assim, da consciência negra, dos lugares dos negros, no cânone literário americano, era absolutamente ausente, não havia ali. Né? Então, isso parecia menos uma natureza da tradução do que, de certa forma, o efeito de uma perspectiva que, de certa forma, diminuía ou excluía o negro dos lugares dominantes de cultura na sociedade. A partir daí, e tendo os negros... Isso começou fortemente nos anos 60 com os negros, mas isso se espalhou em todas as direções, como vocês sabem. E os estudos culturais fez com que todos, na verdade, se favorecesse o gênero, né, os estudos de gêneros de grupos minoritários, né, o gênero, né, o feminino, o masculino, a orientação sexual, os queer studies nos Estados Unidos, né, raça, as questões de raça, a questão de religião, as diferentes religiões. Quer dizer, o interesse desses grupos foi estudar quais eram digamos assim, os grupos minoritários que, afinal, não eram representados nesse cânone que organizava aquilo que era essencial, digamos, nos estudos literários. Daí, evidentemente, o passo seguinte foi considerar que a literatura era menos, digamos, um processo, digamos assim, de criação ou de invenção, tal como nós pensamos isso tradicionalmente, ou um processo, digamos, de criação qualitativa, se vocês quiserem, né, do que, de certa forma, um direito de determinados grupos minoritários. Quer dizer, a literatura passa a ser o lugar de expressão, digamos, justo na medida em que esses grupos justamente reivindicam um lugar na sociedade para falar a respeito das suas necessidades e seus desejos, suas vontades e tudo mais. Ao mesmo tempo, também, né, nessa mesma linha, né, ampliando ainda mais essa questão, nós temos o que se chamou também de testemunho, a questão do testemunho. Né? Quer dizer, a literatura, boa parte, começou dentro quando ela se reorganiza como, digamos, manifestação de direitos de grupos minoritários ou que não encontram representação no cânone, ela também passou a ser vista a partir de várias direções, como também uma ideia de testemunho. Quer dizer, a literatura testemunha determinado tipo de experiência, que pode ser determinada experiência, em geral, experiências traumáticas, que não são trazidas naturalmente à tona, vamos dizer. Né? As experiências podem ser desde as do campo de concentração, como nós estamos acostumados a ver, vimos a partir de literatura como Primo Levi, que é o grande nome aqui, mas isso foi uma febre num certo momento, a literatura de testemunho, ou desde que seja, ou foi o testemunho, digamos assim, de gente que tem experiência única no interior do corpo social que nós vivemos. Por exemplo, a experiência do negro, por exemplo, na favela, ou esses vários discursos de experiência direta. Por exemplo, em São Paulo tem muito isso, não sei se até que ponto, mas a experiência, por exemplo, da experiência dos grupos comunitários que se fazem, por exemplo, em torno do rap ou do hip hop, quer dizer, os grupos negros que, por exemplo, ou seja, todo esse tipo de literatura de testemunha em que, curiosamente, por serem sempre grupos excluídos ou grupos digamos, que a narrativa está associada a uma espécie de evidente infelicidade, de evidente injustiça na organização social, né, eles também é uma literatura em que a noção de trauma, por exemplo, passa a ser nuclear. É uma literatura em que a ideia daquilo que é a fratura, o mal, né, ou mesmo esse sentido, ocupa um lugar, e isso passa a ser, digamos, um lugar de interesse muito evidente. Como se, digamos, fazendo uma formulação meio radical, como se o trauma se transformasse de uma forma surpreendente na última esperança ontológica.
Quer dizer, nós não temos mais nada que nos diga o que realmente é o real. No entanto, a infelicidade, a exclusão, a destruição dos horizontes, por exemplo, de expectativa desses grupos enormes, essa infelicidade passa quase que a se tornar uma espécie de última esperança ontológica. Quer dizer, quem fala por ele fala, de certa forma, pela verdade, ou fala pela verdade daquele que sofre uma exclusão violenta em maior ou menor grau. Quer dizer, o que eu quero dizer é que, em geral, houve aí o discurso, uma espécie de substituição da noção da literatura tradicional, né, como um discurso de defesa, vamos dizer assim, dos direitos de minoria. Vamos chamar assim, falando de modo geral. E a crítica que se mantinha dentro de uma perspectiva canônica, ou que se interessava pelos autores que normalmente são considerados aqueles que são nucleares e fundamentais na organização de determinada, na construção de um pensamento nacional, são vistos, ou tendem a ser vistos, como um pensamento conservador, porque permanece atento ou digamos, sustentando o discurso canônico, né? E antirrevisionista, né? Que é esse que revê todos os autores a partir. Vamos ler Gil Vicente para ver qual o lugar da mulher no Gil Vicente. Como se a questão da mulher pudesse ser pensada diretamente no Gil Vicente a partir do sentimento que nós temos hoje de mulher ou de qualquer coisa parecida. E isso em relação a todos os outros. Como se a ideia, por exemplo, de direitos dos índios, por exemplo, possam ser vistos no Vieira como se ele já tivesse lido Lévi-Strauss, por exemplo, né? Quer dizer, isso foi feito e foi cobrado, e pedidos de desculpas foram sucessivamente produzidos, né, justamente em nome de um passado que, de certa forma, era culpado de não ter, de alguma maneira, se alinhado na direção do discurso democrático que é o nosso, supostamente, né? Quer dizer, a questão é que isso ocupou um lugar extraordinário dentro das universidades, né? E nesse sentido também é fácil ver que num discurso como esse, se isso é verdade o que eu estou dizendo e não é pura invenção minha, eu não sei se pode se parecer pode se parecer assim, não é? Eu não quero aqui dizer, mas se isso é verdade, é evidente que, por exemplo, uma instituição como a Academia Brasileira de Letras se distancia enormemente da universidade dentro desse discurso. Na universidade cresce justamente esse discurso que fala em nome da minoria e que fala em nome dos direitos. Literatura é o princípio de representação da reivindicação do direito dos excluídos, vamos dizer basicamente isso. Enquanto a academia, em geral, é vista como aquela que defende a sustentação do cânone, ou mais, ou pior, aquela que não vê o cânone como cânone, ou, portanto, como hierarquia estabelecida na história, mas como, em vez disso, uma tradição simplesmente naturalizada e que não é pensada como tal. O que produz uma coisa curiosa. Por que isso funciona tão forte? O que funciona extraordinariamente aí é que, se a literatura que nós pensamos, digamos, vamos dizer, essa literatura canônica, ela se tornava central na organização dos valores nacionais, o que acontece modernamente, ou a partir dessa crítica dos estudos culturais, é que os estudos culturais, com a dissolução da noção de Estado, com a dissolução da ideia de nação, os estudos culturais se tornam a nova, digamos assim, narrativa épica dos valores contemporâneos. Enquanto se a literatura ocupava esse lugar de uma narrativa que organizava epicamente, digamos, a construção de uma nação e a construção de um pensamento autônomo no concerto das nações, os estudos culturais e a reivindicação da minoria passam, num certo momento, no interior do mundo globalizado, a ocupar esse lugar, digamos, de hipótese épica, uma narrativa épica para um lugar, digamos, de disputa. Daí que, em boa parte, o que se vê é que os críticos, em geral, todos eles, mesmo que eles escrevam da perspectiva mais absolutamente hegemônica, todos eles, quando vão escrever, olha, eu estou escrevendo de um lugar, o hegemônico é sempre o outro. O meu lugar nunca é o da maioria. Quer dizer, eu tento a legitimidade do meu lugar de crítico depende de eu encontrar uma maioria fora de mim que diga alguma coisa em que eu posso me distinguir como grupo minoritário. Então é sempre, digamos, a maioria é o outro, né? Quer dizer, o discurso mais hegemônico não pode ser dito. É o lugar, digamos assim, da crítica e da literatura precisa fundar um lugar
daí que se produz, e isso não só em relação ao presente, mas em relação ao todo o passado. O interesse dos vários autores é lê-los a partir de lugares de fratura e de diferença em relação aos princípios de organização, digamos, ortodoxa que nós estabelecemos até então. Essa é uma segunda consequência, eu digo. Há uma terceira que eu chamaria, mas eu chamaria aqui, traduzindo para o português, uma expressão de um autor. Eu até trouxe o livro aqui dele, que é não sei se já leram, François Hartog, né? Que ele escreveu um livro que chama Regimes de Historicidade e Presentismo. A noção que me interessa mais no artigo é a ideia de presentismo, essa ideia do presentismo, né? O que o presentismo significa, basicamente, aqui eu vou fazer uma leitura heterodoxa, digamos, do Hartog. Não é exatamente isso, vou fazer para o meu aproveitamento aqui, para o acompanhamento do raciocínio. Mas, basicamente, o que acontece é que se nós tínhamos uma tradição, da tradição nós nos tornamos cânone, e do cânone, da crítica do cânone, nós fomos para onde? Quando se começou a criticar o cânone, quer dizer, o que acontece é que o passo seguinte, e aqui eu acho que a expressão presentismo pode ser útil para descrever, é que o passo seguinte foi transformar um pouco a crítica do cânone se traduziu digamos assim, no apogeu de uma coisa que nós podíamos chamar de arquivo. O apogeu do arquivo. Por quê? Porque quando o cânone era justamente um campo, digamos, de hierarquias. O cânone é visto sempre como um lugar de hierarquias, né? Quer dizer, histórico ou não, naturalizada mais ou menos, mas o campo é um lugar de hierarquias. Existem os grandes autores, os autores menores, existem os autores que são centrais, os autores que são periféricos. Existe uma ordenação, digamos, desse campo sempre, né? O campo transcendente, digamos assim, aqui, é sempre hierarquizado, né? O que acontece é que, quando, na verdade, nós fazemos uma crítica desse forte do cânone, como foi feita, e uma vez que se estilhaça, digamos, o princípio hierárquico que organiza, a tendência é que todas as coisas que acabam por valer a pena de alguma maneira. Todos os acontecimentos passam a chamar a atenção e devem ser preservados. Daí a tendência, um sentimento que vem há muito tempo, mas que hoje tem talvez a mais forte manifestação que eu imaginei, né? Eu já vi essa mesma tópica, talvez até no Padre Vieira, né? Ele dizia muitas vezes, olha, eu preciso escrever logo essa profecia, porque senão ela vai acontecer antes de eu ter dito. Quer dizer, esse sentimento de que a história está galopando atrás de nós e que ela pode ser ultrapassada. Como ele queria a glória de ser o profeta, ele precisava correr muito. O que acontece, curiosamente, hoje um pouco é isso, é que esse sentimento de que a história nos ultrapassa, né, de alguma maneira, e que tudo que se dá agora precisa ser preservado imediatamente, precisa ser registrado. Então, nós temos essa espécie de... Aí aconteceu uma nova euforia, talvez, né? A euforia do registro. As pessoas todas querem registrar tudo. Antes de ver, elas querem fotografar, quer dizer, todas as coisas parecem ser dignas de registro há uma espécie de museu de tudo agora, de fato. Né? Um museu de tudo, em que tudo, quer dizer, a hierarquia entra em colapso, as coisas todas devem ser registradas, tudo vale a pena, cada bilhete, cada coisa que se perca no caminho é um pouco a história. Né? Uma espécie de museu do presente, né? Também, em que todo acontecimento, antes de existir, antes de ser um vivido, ele é um registro. Né, em que alguém é profeta da sua própria experiência, né, de alguma maneira, porque, de fato, aquilo, de repente, parece ser decisivo. É isso, mais ou menos, o que eu chamaria de um lado de presentismo. Uma outra manifestação do presentismo, isso não está no Hartog, o que está no Hartog é, sobretudo, essa espécie de, vamos dizer assim, de patrimonialização dos eventos. Cada novo evento se torna um objeto de um patrimônio, digamos assim, que deve ser envolvido. Isso concilia também todas as diferenças, porque, como não há hierarquia, todas as coisas, me lembro aqui, um outro efeito do presentismo é a vontade de mapear as coisas. O presentismo se manifesta como museu, como defeito, e também como mapa. Quer dizer, o mapa não tem hierarquia, as coisas todas estão lá dispostas, cada um existe na distribuição. E o meu mapa, né, ocupa todos esses lugares sem que haja necessária contradição, sem que haja debate, sem que haja
conversa ou contradições, digamos, tematizadas. O mapa é suficientemente democrático e suficientemente aleatório para ocupar, seja lá, tudo que exista. Quer dizer, a condição do mapa é a existência e não a discussão, digamos assim, do pensamento suposto em cada um dos pontos. Uma outra consequência do presentismo, quer dizer, é uma espécie de anulação das diferenças também do passado. Quer dizer, o passado, que em geral já é visto, né, com esse vício teleológico como uma espécie de infância do presente, aqui o passado se torna uma instância absolutamente pragmática. O passado é sempre como eu diria lá o Aristóteles, que supunha que não seria possível, é sempre um contingente, um passado contingente, né? Quer dizer, você refaz o passado cada vez mais a partir dos interesses, né, da constituição da organização do presente. Quer dizer, essa teleologia acelerada, o que era teleologia, ou seja, a organização do passado, de uma forma evolucionista e simplista, para explicar o presente, agora se torna um saque, digamos, uma rapina rápida, né? Quer dizer, você imediatamente dispõe todos os acontecimentos do passado na direção de uma sistematização do seu próprio lugar, do seu nicho no mapa. Outra consequência do presentismo é uma espécie de positivação da multiplicidade e da diversidade. Quer dizer, como se houvesse, na própria ideia de diversidade e de multiplicidade, necessariamente, epistemologicamente, uma superioridade sobre a ideia de unidade, por exemplo, ou de coerência ou de articulação. Quer dizer, o que é múltiplo e diverso é como se fosse nele próprio positivo, digamos assim, e não dependendo do tipo de multiplicidade. Nem é possível se imaginar que, a pensar no mérito das questões, algumas coisas múltiplas não são sempre melhores que outras unas, né? Em alguns contextos. No entanto, a tendência, digamos, contemporânea é da valorização do múltiplo e do diverso de maneira esvaziada, uma positivação, digamos, da própria essa proliferação que coloca tudo em jogo, tudo ao mesmo tempo, né, sem que haja necessidade de exploração ou das contradições, dos debates, dos choques entre as diversas posições. Quer dizer, é uma valorização do coetâneo, né, do que se dá ao mesmo tempo, do justaposto, talvez do paratático, né, em contraposição com o articulado, o pensado, o argumentado. Quer dizer, há uma crise do argumento dentro disso que eu estou dizendo, é evidente, né? Quer dizer, a ideia de argumentar é um pouco a ideia também de excluir alguém que existe, digamos, ali. Então, portanto, as posições não são colocadas em debate, né? E, finalmente, um último ponto que eu diria, que eu diria aqui, não quero cansá-los, não sei se isso já está chato demais, né? Não sei exato, ou talvez óbvio demais, né? Mas um quarto ponto que eu diria, né, é que, na verdade, hoje, o que tem hoje, né, o que é nosso mais próprio do século XX, pelo menos nas universidades, pelo menos na minha universidade, para não querer ser generalizado, mas isso não é só a minha universidade, porque justamente eu acabei de chegar dos Estados Unidos e isso é a coisa mais comum que tem lá, na Europa também, é a ideia de que a teoria literária hoje dispensa a literatura. É uma teoria, a ideia de que teoria literária, a teoria, ela se autonomizou enquanto tal. Aquilo que nós entendemos como teoria se autonomizou enquanto campo e não precisa mais ser literário. Ou seja, em que medida ela não precisa ser? E por que ela pode ser chamada de literatura, de teoria literária? Porque a literatura ela tem, em geral, um uso que é basicamente de ilustração de problemas teóricos. Nós temos uma discussão teórica importante e relevante em vários lugares, e, no entanto, sempre isso é ilustrado com uma questão literária, quer dizer, um poema literário, um autor, por exemplo, só para não dizer isso, um dos que é mais citados hoje, por exemplo, que é um homem com uma enorme sensibilidade literária, né, e com enorme acuidade, muito inteligente, é brilhante, mas estou dizendo, mas que se torna um pouco autonomizado quando é visto por todos os seus discípulos. Mas, por exemplo, penso num italiano, por exemplo, como Giorgio Agamben, por exemplo, né, que é um pensador de primeiríssima grandeza. Mas, muitas vezes, o que a literatura faz ali é ilustrar determinado problema, esse princípio ilustrativo do uso da literatura. Ela não é um princípio de conhecimento nela mesma, ela não é um exercício de crítica, não existe ela é uma forma, digamos, de tornar mais ou menos sensível, mais ou menos comovente, né, uma questão que não nasce na própria organização literária, vamos dizer assim, nem nasce, digamos, de uma discussão de questões dessa natureza, né. Outra questão é que ela também pode ser
Uma outra coisa que existe muito é você ler a obra, quer dizer, a teoria sem literatura também é, a meu ver, não sei se eu exagero, também um esforço de interpretar as obras por uma teoria, ou de aplicar uma teoria a uma obra, né? É o que eu, por exemplo, sei lá, vocês sabem muito bem, o Benjamin certamente é o número 1 disso, né? Mas o Benjamin está em todas, ele descreve todas as obras, de Zé de Alencar a Machado de Assis. Isso é feito como se houvesse um direito, digamos, é como se a iluminação, o que ele teve, o que é extraordinário nele, é evidente que é extraordinário, ninguém está pensando, ou o Bakhtin, que já foi, quer dizer, mas existe essa espécie de que eu chamaria, não sei se é muito brutal dizer isso aqui, uma espécie de química porca, não sei se eu digo isso, uma química que se aplica sempre, que tudo, de certa forma, cabe ali. Quer dizer, essa ideia de submissão, de reboque de uma ideia, quando, na verdade, a literatura, eu acho que ela exige um pouco uma entrega mais radical, mais dolorosa e talvez menos resolvida em termos intelectuais do que isso, não é? E também outra possibilidade que eu também acho que está muito isso, eu vejo muito, existem enormes, uma quantidade imensa de teses assim. Estou falando isso acontece sempre em quantidades, mas é sempre em pouco tempo, cara, ela se prolifera. E é uma ideia de que também a literatura muitas vezes se extrai rapidamente uma poética ou uma teoria de um conjunto de obras. Quer dizer, você lê um conjunto de obras do mesmo autor ou não importa, você extrai dali uma teoria. Mas por que deveria? Quer dizer, por que esse esforço, por que esse movimento tão rápido em sair daquele próprio ambiente mais ou menos lamacento da própria literatura, não é? Quer dizer, são todos esses movimentos que eu estou dizendo aqui ilustram uma espécie de perda, isso que eu estou chamando inicialmente, falei aqui, de perda da centralidade da literatura. Agora, eu não quero dizer com isso, quer dizer, não quero fazer isso não é uma discussão apocalíptica, eu não quero dizer que acabou tudo, não é isso. Eu acho, é claro, que isso vai se recompor em alguma medida. Mas se não vai haver recomposição adequada se não houver dramatização do momento em que ocorre. O que eu acho extraordinário agora é justamente que há uma enorme dificuldade de se dramatizar esses vários aspectos. Quer dizer, é claro que isso pode não ser o fim, mas isso é um momento dramático. É evidente que essa não é a única crise por que passou a literatura, e houve muitas outras na história, mas essa existe. E o fato de que morreu a mãe de outro antes não significa que não se deva sofrer a morte da própria. Não é isso? Quer dizer, existe uma questão, uma dificuldade enorme de se colocar questões em debate. E justamente esse lugar, que evidentemente não é favorável à própria literatura em termos contemporâneos. Eu poderia ainda complicar muito mais isso se eu falasse, eu evitei aqui justamente de mencionar os dois lugares mais fortes que eu poderia usar para falar da crítica da literatura, da literatura e da crítica contemporânea, que é, de um lado, a internet, que é um lugar da internet, e o próprio indústria cultural. São os dois elementos que já se faz suficientemente discussão a respeito disso. Mas são dois outros lugares que se esgarçam esses lugares, digamos assim, da própria qualificação da literatura, e que tende-se justamente a essa composição, esse ajuste, eu acho, essa conciliação de todas as posições, no melhor dos casos, no caso mais simpático, ou naquela posição outra, mais dura, mais rígida, digamos, de exclusão de tudo que seja canônico, porque não é, digamos assim, não é relativo à minoria. Então, eu acho que nós teríamos que pensar mais sobre isso, porque sem a radicalidade de uma certa dramatização desses lugares, nós vamos, no máximo, chegar a uma espécie de democratismo em que tudo digamos, tudo que existe tem direito à expressão, né? Em que nós, digamos assim, cada um de nós é o artista de si mesmo, mas, no entanto, é difícil imaginar que possa subsistir uma ideia de literatura sem, digamos, uma noção de valor, de qualidade, sem um princípio de juízo. É aquela mesma história que está já no Aristóteles, né? Quer dizer, quando o princípio do discurso, digamos, é a suscitação de um juízo de valor. Quer dizer, quando nós desistimos e abdicamos dele, possivelmente eu acho que isso pode ser mais grave do que nós estamos dispostos a reconhecer, simplesmente digamos, incorporando tudo em nome da diversidade. Muito obrigado, era só isso.
não é possível não subscrever o que o Pécora levantou aqui. E, sobretudo, se alguém pudesse, porventura, divergir, não poderia divergir num único lugar, numa questão ética profundamente levantada aqui, tocando questões epistemológicas de grande interesse. E da coragem. Eu dizia justamente ao apresentar Pécora e falava de que Pécora não sofria de uma doença dificílima. Ele tratava do presentismo e, sem combinar o que quer que fosse, falávamos de uma contemporaneite, ou seja, uma doença absoluta de que se deve a todo custo esboçar. São ótimas as questões que o Pécora está lembrando e eu não posso agora e nem me permitiria fazer, como nunca, aliás, faço, e sobretudo neste caso, onde mais fortemente bate o coração das questões com as quais eu também e muitos de nós nos debatemos, mas não é possível não sublinhar alguns aspectos muito, muito importantes. O primeiro deles é a grande indústria de sequestros que se praticam por razões econômicas, em que o sequestro tem uma ética alguma, mas os piores sequestros são sequestros literários, porque dentro da economia do sequestro, das práticas perversas, há pelo menos uma inserção econômica, em que se subjuga uma parte, se faz uma negociação deplorável, abominável certamente. No entanto, dentro do campo literário, essas questões se tornam ainda mais dramáticas. Então, a última palavra sempre chega de alguém que, através de uma psicanálise bastante pouco palpável, porque o lugar da psicanálise é um lugar específico, o setting ou fora do setting, não é assim, René? Mas não pode ser feita para explicar algum delírio de Brás Cubas. É sempre insuficiente, é sempre mesquinho, é sempre menor. Ou então, quando se explica a grandiosidade da negridão de um Lima Barreto, explica-se, portanto, que Lima Barreto não podia senão escrever a partir de um ressentimento, e aí a grande chave do ressentimento explica qualquer demanda literária. Esses sequestros aconteciam certamente, Pécora lembrou muito bem, com outros nomes antes, ou no estruturalismo, por exemplo, na antropologia, desde Marcel Mauss, mas sobretudo com Claude Lévi-Strauss, em que, por exemplo, não se podia pecar, não se podia dizer a palavra, por exemplo, sobrevivência, ou alguma coisa que ficou lá para trás, porque era uma espécie de heresia que se praticava contra a única e possível sincronia, que chegava ao ponto desses antropólogos chegarem à África e desconhecerem que havia história na África, porque tais e tais povos não tinham uma noção de história, e também porque era mais interessante para essa falsa e má leitura do outro, porque não entrava dentro de um circuito da sincronia, do presentismo, etc, etc. É muito bonito quando você faz, Pécora, uma crítica a um substancialismo e um ressubstancialismo, você dizia de um neossubstancialismo, né? De uma epifania linguageira, isso ficou realmente extraordinário. E também, isso já está bem colocado nas crises que vivemos, mas, sobretudo, aí que vem a coragem maior, que é tratar das grandes questões e aquisições dos estudos culturais, que parecem a última palavra, dernier cri, mas que já se pratica, digamos, na antropologia e na sociologia há pelo menos 20 anos, enfim, se não fosse para pensar, por exemplo, na história das mentalidades, a microhistória, aplicadas para a literatura. Há um ponto importante que os estudos culturais, a meu ver, e acho que você aponta para isso, fazem uma espécie de petição de princípio, muito bem colocada aqui, em que o lugar é o determinante. Me lembro uma vez quando estava a Atik Rahimi, que veio do Afeganistão, então era uma febre, porque, graças a Deus, encontraram um Afeganistão que escreve literatura. E aí não importa como seja a literatura, se é boa ou má. Então alguém saudou a Atik Rahimi dizendo, muito bem-vindo, senhor Atik Rahimi, mas queremos cumprimentá-lo, apesar de o senhor ser um afegão. O que o deixou um pouco desarmado, mas ele se explicou imediatamente, porque apesar de afegão, não é, para não entrar numa cultura barata, né, o senhor é um grande escritor. Depois é afegão. Então, isso criava algumas situações importantes. E, de fato, já vou terminando, a universidade tem, sim, uma grande responsabilidade nesse processo. A crítica muito equilibrada, aliás, que eu estou desequilibrando dentro do que o Alcir lembrou, não é? Quer dizer, nós temos grandes demandas, importantíssimas demandas. É claro que ninguém nega, nem o Pécora, nenhum de nós, toda a legitimidade desses gritos que foram, digamos assim, adiados, procrastinados, etc., para uma outra situação. Mas a petição de princípio que, às vezes, uma parte desses estudos culturais apresentam é realmente deplorável do ponto de vista de uma grande aventura intelectual. E, sobretudo, muitas vezes na universidade, mediada por burocratismos absolutamente inomináveis, não é? Em que a interdisciplinaridade, ou qualquer nome parecido com isso, ela é sempre muito bem lembrada, assim como
não é bem lembrada a teleologia entre os biólogos, né? Porque nenhum biólogo normal pode falar de teleologia, e nenhum de nós pode não dizer de interdisciplinaridade, mas na prática cotidiana da universidade, as formas burocráticas que impedem um diálogo profundo, isso fica muito difícil, mas não é o caso aqui de aprofundá-lo, senão também lembrando o seguinte, Pécora, isso eu gosto muito. Você falou em dramatização, veio e voltou de Aristóteles, quase que ia dizendo, digamos assim, da carta ao bispo do Japão, a Clavis Profetarum, e todos os seus índices. E é bom ver que você tem, como no Bom Sucesso das Armas de Portugal contra a Jolândia, que todos nós analisamos e lemos e amamos, e você também, né? Uma certa coragem, né, de apontar onde estão os holandeses. Né? Essa dramatização vieiriana, né, isso me dá uma compreensão das suas palavras num tom muito importante, num tom combativo, mas extremamente honesto, e com uma espécie de grito de volta para a ética, porque a literatura é humanoética, e não sendo isso, a literatura não tem sentido algum, a não ser o sorriso da sociedade ou a decadência, como querem outros, de certas partes que não se resolvem senão por piedade ou patrocínios econômicos, as ações emergentes ou outras situações. Não se pode confundir as duas coisas, e o Pécora, de uma forma muito generosa e muito bela, eu subscrevo, bate de novo aí, nessa sístole e diástole, uma necessidade profunda de que todos nós somos responsáveis, como dizia Hermann Broch, não é? Todos nós estamos de algum modo envolvidos nesse processo, e as suas palavras realmente acalentaram o público e a mim mesmo. Muito obrigado. E o presidente da mesa, meu querido amigo Domingos Bragança Filho, vai dar os próximos passos. E, de novo, Pécora, meus parabéns. Eu não posso deixar de reiterar os agradecimentos da Academia ao Sir Pécora por sua clara e oportuníssima conferência, justamente no momento em que a literatura vive a agudização de uma crise de identidade. Não apenas a literatura, isso foi exaustivamente mostrado por ele, e não apenas a literatura, mas ele evidenciou também a extensão dessa crise, a teoria e a crítica literárias, todas elas hoje sob suspeição. Obrigado, Alcir, por esse convite para pensar a literatura com você. Obrigado, Marco Luquezzi, pelos seus comentários provocadores e desequilibradores da palavra tranquila do Alcir, que diz com muita calma e tranquilidade coisas importantíssimas, né, que provoca erupções vulcânicas sem que as lavas apareçam, né? Eu gostaria de convidar a todos para a continuidade do nosso ciclo, que hoje realmente se converteu em pensar a literatura, para a próxima conferência, que será no dia 10 de abril, com o título Pensar a História, e o conferencista será o professor Carlos Guilherme Mota. No dia 11 de abril, quarta-feira, às 12h30, terá início a série MPB na BL, que apresentará A Família Caymmi Visita Jorge Amado, em celebração ao centenário do acadêmico Jorge Amado, com Cris Delano e Roberto Menescal. Dia 12 de abril, quinta-feira, às 18 horas, na série Música de Câmara, na ABL, será apresentado o Quarteto Colonial, Capela Brasil, cantos sacros a 4 vozes, do colonial ao contemporâneo, com Doriana Mendes, soprano, Daniela Mesquita, mezzo-soprano, Geilson Santos, tenor, e Luiz Kleber Queiroz, barítono. Estão todos convidados. Agradecemos a presença sempre gratificante à casa dos nossos amigos, agradecendo aos nossos acadêmicos aqui presentes, Cícero Sandrone, Ledo Ivo, Ivan Junqueira, Antônio Carlos Sequim, Alberto Venâncio Filho, Afonso Arinos de Melo Franco, José Murilo de Carvalho, Sérgio Paulo Rouanet, Alberto da Costa e Silva, o nosso secretário-geral, Geraldo Orlando Cavalcante, Nelson Pereira de Santos, Eduardo Portela, Marcos Vinícius Vilaça e a mestríssima Cleonice Berardinelli. Muito obrigado.
Muito obrigado.